Neste vídeo, você vai conhecer os ensinamentos de Marco Aurélio sobre como lidar com o presente, o passado e o futuro, de modo que você consiga não deixar com que eventos passados, que não podem ser mudados, tragam sofrimento e dor, da mesma forma com que preocupação excessiva com o futuro faça você perder o seu presente. Te convido a assistir o vídeo até o final, pois você vai aprender mais uma valiosa lição estoica. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal. E também te peço para dar like neste vídeo, para ajudar a espalhar esses ensinamentos a mais pessoas que podem precisar. Outrora, o homem mais poderoso do mundo conhecido, Marco Aurélio, tentou viver virtuosamente, seguindo os princípios estoicos. Ao contrário de muitos imperadores romanos, ele não se entregava a muitos prazeres os quais tinha acesso, como embebedar-se com vinho e assistir a jogos sádicos no Coliseu. Marco Aurélio queria cumprir a tarefa que a fortuna lhe dera, que era servir à humanidade. Então, ele se preocupou profundamente em cumprir seu propósito. Mas para fazer isso, ele teve que se importar menos com as coisas que não são dignas nem sábias para cuidar. E essas coisas são muitas. Um dos conceitos essenciais do estoicismo é a cisão entre as coisas que controlamos e as que não controlamos, o que os ensinamentos de Epicteto explica tão claramente. A maioria, se não todas, as coisas além de nossas próprias ações não dependem de nós. Isso significa que devemos renunciar ao mundo? Não necessariamente, mas os estoicos acreditavam que deveríamos ser realistas sobre nossa influência limitada sobre essas coisas e que criamos um fardo desnecessário para nós. Quando a vida dói, muitas vezes significa que nos preocupamos com coisas sobre as quais não temos controle, e ao fazer isso, deixamos que eles nos controlem e brinquem conosco como marionetes. Então, culpamos os marionetistas por puxarem nossas cordas enquanto, na verdade, permitimos que eles o façam. Mas se pararmos de nos importar com eles, eles perderão o poder sobre nós e não seremos perturbados. Para Marco Aurélio, ser imperturbável por coisas fora de seu controle permitiu-lhe lidar com as muitas responsabilidades e desafios que enfrentou como imperador e focar na tarefa que ele acreditava ter sido dada pelos deuses. Para Epicteto, significava liberdade. Para outras pessoas, não ser movido por forças externas, ou uma seleção delas, pode ser uma maneira de se concentrar em metas que importam. E para outros, pode ser simplesmente um caminho para uma vida feliz e despreocupada. Quando a vida dói, com que coisas devemos parar de nos ocupar? E como fazemos isso? Este vídeo é uma exploração e interpretação livre da filosofia de Marco Aurélio sobre como se importar menos com coisas que não valem a pena se importar. Em suas meditações, Marco Aurélio repete a diferença entre presente, passado e futuro. Em cada categoria, o antigo imperador romano tem coisas valiosas a dizer sobre como as pessoas se preocupam demais com eles, ou das maneiras erradas, ou com as coisas erradas. Para maior clareza e estrutura, este ensaio é subdividido nas categorias, começando com, primeiro, o futuro, como disse Sêneca certa vez. Sofremos mais na imaginação do que na realidade, dando a entender que por causa do futuro nossos pensamentos são a fonte de nosso sofrimento. Quando se trata do futuro, muitas vezes nossa imaginação vai à loucura, inventando inúmeros cenários que podem acontecer, mas provavelmente nunca acontecerá. De antemão, pensamos em maneiras de lidar com possíveis resultados, enquanto estremecemos com a ideia de não saber como o futuro acabará se desenrolando. Em alguns casos, o que acontece é o que prevemos. Mas em muitos outros casos, o acaso nos surpreende, sobrecarregando-nos com eventos que não poderíamos ter antecipado. Por exemplo, poderíamos ter passado anos nos preparando para uma merecida aposentadoria, e poucos dias antes de acontecer, acabamos por receber um diagnóstico de câncer mortal que nos dá apenas mais alguns meses de vida. A possibilidade de tais eventos leva muitos a uma preocupação contínua. O melhor pode acontecer, mas o pior também. E se estourar a Terceira Guerra Mundial? E se eu perder todo o meu dinheiro? Tais resultados adversos são possíveis.
Mas, enquanto não estiverem acontecendo no presente, não podemos lidar com eles, pois esses eventos simplesmente não estão acontecendo, pelo menos ainda não. O futuro só nos incomoda porque pensamos nele, pois ele não existe fora da mente. Marco Aurélio escreveu que não é o peso do futuro que pesa sobre nós, mas apenas o presente. Não é o futuro que nos machuca, mas como lidamos com ele no presente. A miséria do futuro acontece no presente. E, ironicamente, não é o futuro que se desenrola no presente. Como quando o encontramos, ele já é presente. A miséria do futuro é a nossa preocupação com ele agora. Quando nos preocupamos demais com eventos futuros, a vida começa a ser sofrida no agora em nossa imaginação, deixando-os ditar nosso presente. Então, o que Marco Aurélio diz sobre se preocupar demais com o futuro? Primeiramente, consideremos a seguinte citação: nunca deixe o futuro perturbá-lo. Você o enfrenta, se for preciso, com as mesmas armas da razão que hoje arma você contra o presente. Citação final. Ele ressaltou que se pudesse lidar com o presente, também poderia lidar com o futuro. Ele disse a si mesmo para não imaginar tudo de terrível que poderia acontecer, mas em vez disso, ficar com a situação em questão. Quando se concentrou no presente, percebeu que poderia suportá-lo. E se for esse o caso, por que ele não seria capaz de lidar com o que ainda está por vir? Essa atitude lembra a ideia de amor fati, o amor do destino, mas depois fortalecida com confiança de que seremos capazes de passar por ele. Segundo, o passado. Marco Aurélio lembrou-se da rapidez com que a existência passa e desaparece no infinito, além do nosso alcance. O passado, como o futuro, é um reino no qual não podemos operar. O que se foi, e a menos que inventemos a máquina do tempo, não podemos mudar nada sobre isso. Marco Aurélio declarou, e passo a citar: lembre-se de que o homem vive apenas no presente, neste instante fugaz. Todo o resto de sua vida já passou e se foi, ou ainda não foi revelada. Curta, portanto, é a vida do homem, e o estreito é o canto da terra em que ele habita. Citação final. Apesar da estreiteza de nossas vidas, que só ocorre no momento presente, estamos muitas vezes excessivamente ocupados com áreas que ficam fora do nosso presente e não podem ser acessadas: o futuro e o passado. Marco Aurélio afirmou que o passado significa tanto quanto nada e é indiferente ao presente. Não é que eventos que aconteceram no passado não influenciam o presente, ou que não podemos aprender com eventos passados. Só que não podemos trabalhar com o passado, pois está fora de nosso alcance. E muitas vezes, nossas memórias do passado são embaralhadas e maneiras de verificar o que exatamente aconteceu são limitadas. Contamos com lembranças de perspectivas pessoais e diferentes pontos de vista de nós mesmos ou dos outros. Assim, o passado não está apenas fora de alcance, nossa lembrança dele é provavelmente imprecisa. No entanto, continuamos nos preocupando com os eventos passados, muitas vezes repetindo-os em nossas mentes, revivendo a dor que nos causaram. Alguns acreditam que, pensando no passado, podemos ter algum controle sobre ele, mas isso é uma ilusão. O passado se foi. Tudo o que tentamos controlar são nossos pensamentos sobre algo que foi descartado, nunca mais vai retornar. Gostaria de ter feito isso de maneira diferente, dizem muitas pessoas, mas eles desejam o impossível. Nada pode ser obtido com tais pensamentos, pois eles evocam desejos que nunca poderemos realizar. Em vez de se concentrar nos eventos passados, Marco Aurélio se concentrou em sua reação em relação a eles. Não podemos controlar eventos passados. Muito provavelmente também não podemos evitar quando ocorrerem no presente. Mas podemos controlar como nos posicionamos em relação a esses eventos. Inicialmente, podemos considerar o passado infeliz. Podemos ter tido uma infância difícil, ou experimentado o fim de amizades, ou fracassado em empreendimentos. Mas, de acordo com Marco Aurélio, a natureza desses eventos não é tão importante. O que conta é como lidamos com eles. Ele afirmou: é lamentável que isso tenha acontecido. Não é uma sorte que isso tenha acontecido,
e eu tenha permanecido ileso por isso. Não destruído pelo presente ou com medo do futuro. Poderia ter acontecido com qualquer um, mas nem todos poderiam ter permanecido ilesos por isso. Por que tratar um como um infortúnio e não o outro como uma sorte? Você pode realmente chamar algo de infortúnio que não viola a natureza humana? Ou você acha que algo que não é contra a vontade da natureza pode violá-la? Mas você sabe qual é a sua vontade. O que aconteceu o impede de agir com justiça, generosidade, autocontrole, sanidade, prudência, honestidade, humildade, franqueza e todas as outras qualidades que permitem a uma pessoa sua natureza se realizar. Citação final. Curiosamente, Marco Aurélio não descarta totalmente o valor do passado. Ele acreditava que poderíamos aprender com o passado observando seu ritmo, como as coisas vêm e vão repetindo-se para que possamos extrapolar o futuro. O presente Marco Aurélio menciona com frequência que o momento presente é tudo o que temos. É o campo estreito ao qual temos acesso. Do presente, podemos olhar para o abismo sem fim do passado e a escuridão impenetrável do futuro. Marco Aurélio se encorajou a ficar com o que estava sob seu controle neste momento. Mas mesmo quando deixamos de lado o passado e minimizamos nossas preocupações com o futuro, ainda podemos muito bem se importar demais com coisas que não são dignas de preocupação, as coisas que acontecem enquanto falamos. Muitas vezes estamos insatisfeitos com a maneira como a vida se desenrola no momento. E quando as coisas não saem como desejamos, tendemos a ficar com raiva, tristes ou deprimidos. Mas, de acordo com Marco Aurélio, ficar emocionalmente perturbado com o que a fortuna nos lança não faz sentido. Não depende de como o mundo ao nosso redor se desenvolve, mas como reagimos a isso. No entanto, tendemos a ficar perturbados porque não gostamos do que está acontecendo ou do que queremos que aconteça. Marco Aurélio afirmou que não devemos lutar contra o que somos compelidos. Ele comparou as pessoas que lutam contra a fortuna a porcos, chutando e gritando quando sacrificados. Não adianta, pois não podemos evitar o que os deuses reservam. Não podemos impedir que as pessoas queiram travar guerras. Não podemos impedir que os desastres naturais aconteçam. Não podemos impedir que nossos corpos envelheçam. Da mesma forma, não podemos forçar o mundo a atender nossos desejos. Não temos garantia que as pessoas pelas quais somos atraídos também são atraídas por nós. Nem temos certeza de que todos os seres humanos têm as mesmas chances na vida. Simplesmente não é possível. No entanto, gastamos muito tempo e energia resistindo ao que é e ao que não podemos mudar por meio de qualquer meio em nosso arsenal. Estamos com raiva porque não temos o que queremos e tristes porque ocorreu o que não gostamos. E assim, o momento presente se torna uma câmara de tortura na qual sofremos a cada capricho da fortuna. Ou, ao contrário, estamos tão apaixonados pelo momento presente que nos apegamos a ele. Temos medo de perder o que temos, então, novamente, deixamos a fortuna nos controlar. Mas de nosso enredamento total em tudo ao nosso redor, fugaz e ingovernável, muitas vezes somos incapazes de ver o que realmente depende de nós. Nossas escolhas, ações e opiniões. Marco Aurélio via a lei da natureza como nosso mestre. Se fugirmos dela ou sentirmos tristeza ou raiva disso, não passamos de desertores e fugitivos. Devemos aceitar os caminhos da natureza, abraçar e nos concentrar em lidar com eles, sem desperdiçar nossa energia sentindo nojo ou nos apegando às nossas circunstâncias. Uma forma de aceitar o presente que ele escreveu no 7º livro de suas Meditações, argumentando que devemos nos concentrar no que temos, não no que nos falta, mas com cautela. Eu cito: trate o que você não tem como inexistente. Olhe para o que você tem, as coisas que você mais valoriza, e pense em quanto você desejaria se você as perdesse. Mas tenha cuidado. Não sinta tanta satisfação a ponto de começar a supervalorizá-los. Isso o deixará chateado se perdê-las. Citação final. Aceitar as próprias circunstâncias pode ser difícil, especialmente quando enfrentamos dificuldades significativas e a vida nos dá limões repetidamente. Não podemos apenas fazer uma pausa. Mas para Marco Aurélio, a adversidade não é desculpa para se comportar como porcos guinchando.
Ele argumenta que é uma oportunidade de praticar a virtude, ou, em outras palavras, aplicar o estoicismo filosofia para a vida de alguém. A arte de viver não é sobre quão incríveis e afortunadas são nossas circunstâncias externas, pois elas não são sempre assim, são inconstantes. É sobre como encaramos os eventos que encontramos. É com isso que devemos nos preocupar, de acordo com estoicos, como afirmou Marco Aurélio. Porque para mim o presente é uma oportunidade para o exercício da virtude racional, virtude cívica. Em resumindo, a arte que os homens compartilham com os deuses. Ambos tratam tudo o que acontece como totalmente natural, não novo ou difícil de lidar, mas familiar e facilmente manuseado. Tente refletir sobre esses ensinamentos de Marco Aurélio, sobre como você lida com o presente, o passado e o futuro em sua vida. E a lição estoica mais importante que devemos aprender é: se concentre no que realmente te importa, deixe o passado para trás e não tenha medo do futuro. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.